Olá, tudo bem? Retomando a matéria, vamos falar agora a respeito do artigo. O artigo é a segunda classe de palavras da qual eu falo ao longo do nosso curso. No roteiro, eu disse que na primeira fase eu falaria primeiro do substantivo, o que fiz nas aulas anteriores, e depois do artigo. Veja um conceito aqui, olha. Artigo é a classe de palavras que pressupõe a existência do substantivo. Como é uma classe de palavras que pressupõe a existência do substantivo, o que a gente pode afirmar com muita convicção é que artigo é uma classe de palavras determinante. O artigo é um determinante de substantivo, tá? Eu falei a respeito dos determinantes. Eu disse que artigo, numeral, adjetivo e pronome são considerados determinantes do substantivo porque acusam ou apontam a presença de um substantivo na estrutura. Razão pela qual a gente sempre faz uma seta partindo do determinante em direção ao substantivo, ok? O artigo, segundo também o que eu já disse, é uma classe de palavras variável. Artigo varia em gênero e número. Eu já falei que a variação de gênero é a contraposição entre masculino e feminino, e o número é a contraposição entre singular e plural, ok? E a função sintática. Qual é a função sintática exercida por todo e qualquer artigo? Todo e qualquer artigo exerce a função sintática de adjunta de nominal. Então, vejam, aqui as informações estão muito organizadas e é assim que eu sempre coloco. Primeiro eu coloco o nome da classe e o conceito. Depois eu prevejo as flexões. Em seguida, eu sempre faço uma reflexão a respeito da função sintática. A classe é a análise da forma, que é a análise morfológica. A função sintática é a análise de quê? Da relação entre os termos dispostos na estrutura, ok? Então, todo e qualquer artigo é adjunto de nominal. Todo e qualquer artigo é adjunto de nominal. Cuidado com uma coisa. Várias classes exercem a função de adjunta de nominal. Várias. Razão pela qual, ao longo do curso, eu vou falar em adjunto de nominal várias vezes, tá? Então, não estranhe que eu já estou te avisando. Várias classes estão juntas, estão próximas, se relacionam com o substantivo estando do lado. Razão pela qual várias classes exercem a função de adjunta de nominal. Quando se fala em artigo, são dois tipos, e você já conhece. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Artigo definido, o, a, os e as, coisa que você já conhece. Cuidado, porque é muito comum em prova a gente perceber algumas questões abordarem a diferença semântica entre o artigo indefinido e o artigo definido. O artigo indefinido generaliza. O artigo definido especifica. Generalizar e especificar são coisas muito diferentes, tá? Então, se você vir em uma questão de prova a troca do artigo indefinido pelo definido ou definido pelo indefinido, e a questão afirmar que haja alteração de sentido, isso é real, tá? Há uma alteração de sentido na mudança de um pelo outro, ok? Veja essa frase aqui. A questão a que me referi foi a que anularam na prova. A questão a que me referi foi a que anularam na prova. A pergunta que eu faço a respeito dessa frase é: quantos são os artigos presentes nessa frase? Cuidado. Cuidado. Embora haja 4 as, há aqui somente 2 artigos. Vamos juntos, ó. Vejam, o primeiro A. O primeiro A está pressupondo a existência do substantivo questão. O primeiro A é um artigo? Sim, ele é um artigo. Como ele é um artigo, eu vou colocar isso em preto, né? Porque eu disse que em preto eu escrevo a classe. Substantivo questão está aqui, ó. Substantivo. Vou abreviar, tá? O segundo A é um artigo?
Aí veja, eu estou aqui, ó, pressupondo a existência do substantivo que, no, nada a ver, nada a ver. Esse segundo a aqui não é artigo, porque a palavra que não é substantivo. A palavra que aqui é um pronome relativo, matéria que, obviamente, eu vou ensinar, tá? Então, esse segundo a é uma preposição. O segundo a é uma preposição. É claro que eu vou falar sobre esse assunto, né? A questão a que me referi foi a que. Vejam, esse terceiro a é perigosíssimo, porque esse terceiro a, ele parece muito com o artigo. Dependendo do argumento, a gente convence que esse terceiro a seja mesmo um artigo. Porque olha só, você pode muito bem achar, pressupor que ele é um artigo porque o substantivo questão está implícito. A questão a que me referi foi a questão, ele está implícito, né? Que anularam. Cuidado, nosso objetivo aqui é prova de concurso público. Em provas de concurso público, o maior entendimento, ou aquilo que eu mais vejo, é esse terceiro a equivalendo à palavra aquela. Se esse terceiro a equivale à palavra aquela, esse terceiro a não é artigo, mas um pronome demonstrativo. Matéria também que eu vou explicar, claro, tá? Então, muito cuidado, porque o nosso objetivo aqui é muito claro. Qual que é o nosso objetivo? Aprender a gramática tradicional aplicada às questões de prova. Se em questões de prova eu vejo comumente esse terceiro a sinônimo de aquela, então essa é a levada que nós vamos entoando aqui no nosso curso, tá? Beleza. E o final, olha só, que anularam na prova. Na é em mais a. Deixa eu alinhar aqui melhor, que não ficou bem alinhado. Na é em mais a. Beleza. Se a é em mais a, se chama contração, né? Isso é uma contração de preposição com artigo. Super comum, inclusive, né? Esse a da contração está pressupondo a existência do substantivo prova. Esse a é um artigo, porque ele pressupõe a existência do substantivo prova. Achei? Então, olha só, embora existam 4 as nessa estrutura, quantos são os artigos? 2, somente 2. Tranquilo? Vejam uma outra frase, veja só. O jovem e belo príncipe, o jovem e belo príncipe japonês esteve em BH. O jovem e belo príncipe japonês esteve em BH. Há algumas aulas eu afirmei que a análise sintática é iniciada no verbo. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Então, vem cá. O jovem e belo príncipe japonês. O verbal dessa oração é esteve em BH. O verbo está aqui. Qual é o elemento interrogativo que nós vamos usar? Quem ou o que? Quem esteve em BH ou o que esteve em BH? Quem esteve em BH? Resposta: o jovem e belo príncipe japonês. Isso quer dizer que o jovem e belo príncipe japonês é, nessa frase, que é um período simples, é o sujeito. Tá? Pergunta outra coisa. Qual é o substantivo apresentado por esse artigo? Aí o erro que muitos alunos cometem é o seguinte: dizem que é jovem, que jovem é o substantivo apresentado, apontado, determinado pelo artigo o nessa estrutura. Cuidado, não é jovem. Jovem aqui é um adjetivo. Não há nada que diga que imediatamente depois do artigo virá o substantivo. Não. O que se sabe, o que é dito é que o artigo e o substantivo
ficam na mesma estrutura. Tanto é que o artigo e o substantivo príncipe estão na mesma estrutura, que é o sujeito, perdão. Ficam na mesma expressão. É muito melhor a gente falar assim do que falar em estrutura. O artigo e o substantivo que ele apresenta ficam na mesma expressão, tá bom? Então, olha só, embora pareça que jovem é o artigo é o substantivo aqui é o elemento príncipe, tá? Então, é possível haver, entre o artigo e o substantivo apresentado, é possível haver adjetivo, é possível haver numeral, é possível haver pronomes. Então, esse o aqui, que é o artigo, abreviei, tá? E príncipe é o quê? Príncipe é o substantivo. Qual é a função sintática do artigo? Todo e qualquer artigo exerce a função sintática de adjunto adnominal. Qual é a função sintática do substantivo príncipe? Todo e qualquer substantivo exerce a função sintática de núcleo. Núcleo no caso aqui, núcleo do sujeito. Beleza. Uma coisa importantíssima é o seguinte. O adjunto adnominal é um elemento que fica junto, próximo do substantivo, ou seja, na mesma expressão. Já falei um pouquinho antes que várias classes exercem a função de adjunto adnominal. Legal. Razão pela qual eu sempre traduzo o elemento adjunto adnominal. O que significa adjunto adnominal? Ad significa junto. Ad é um prefixo que significa junto. Melhorando a grafia aqui. Ad significa junto, tá? Junto é óbvio que significa junto. Óbvio, óbvio e óbvio. Junto significa junto. Então, olha só. O que o adjunto adnominal é? Adjunto adnominal é o elemento que fica junto, junto e junto. Junto, junto, junto de quem? Nominal, para nós que estamos trabalhando com a gramática tradicional, nominal significa nome. Claro, isso é a tradução ao pé da letra, né? Nominal, traduzindo ao pé da letra, significa nome. Beleza. Porém, para nós aqui que estamos falando de gramática tradicional, nome pode ser um punhado de classes. Várias classes são genericamente chamadas de nome. Por exemplo, adjetivo é nome, advérbio é nome, tá? O substantivo é nome. Então, nome é para nós aqui algo genérico. E desses nomes, o único que me interessa na tradução de adjunto adnominal é o substantivo. Então, na tradução de adjunto adnominal, eu coloco aqui substantivo. Então, o que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é aquele elemento que fica junto, junto, junto de quem? Do substantivo. Qual é o primeiro adjunto adnominal apresentado aqui no nosso curso? O primeiro adjunto adnominal é o artigo. Porém, outras classes ficando próximas também podem ser adjunto adnominal. Quer ver? Olha a frase. O jovem belo príncipe japonês. Vejam que jovem se refere ao substantivo príncipe e está na mesma expressão. Belo se refere ao substantivo príncipe e está na mesma expressão. Japonês se refere ao substantivo príncipe e está na mesma expressão. Se jovem, belo e japonês se referem ao substantivo e estão junto, 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 ou seja, estão na mesma expressão, qual é a função sintática deles? Adjunto adnominal. Então, só nesse sujeito aqui, há quantos adjuntos adnominais? 1, 2, 3 e esse aqui, que é o quarto adjunto adnominal, tá? São 4 adjuntos adnominais, ok? Só uma observação, porque pode ser que você tenha se indagado aí, né? Jovem, pensando em classe, é adjetivo. Belo é adjetivo, vou até abreviar. E japonês é também adjetivo. Não falei do adjetivo ainda, mas mesmo assim você consegue perceber que é adjunto adnominal. Tranquilo? Então toma nota disso, porque eu vou repetir demais, vai ficar até repetitivo. Várias classes exercem a função de adjunto adnominal, tá bom?
Finalizo aqui, então, essa aula a respeito do artigo. Na próxima aula eu vou falar sobre numeral. Até lá!